Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao segundo bloco dessa aula inicial do capítulo 1. Queria falar aqui para vocês que, além daqueles livros que eu mostrei, do Kim Heldman, a gente também está utilizando esse aqui. Eu não tinha mostrado para vocês. Esse aqui é Como se tornar um profissional de gerenciamento do projeto. Tá? Também é um excelente livro, mas ele está lá da terceira edição do nosso PMBOK. Tá? Esse livro aqui é o do Paul Campbell. Ele está na segunda edição do livro, mas ele trata do PMBOK da terceira edição, tá certo? E aí não tem lá aquela 10ª área de conhecimento lá, que é o de relacionamento dos stakeholders, né? Dos interessados, né? O gerenciamento dos interessados. E aí, pessoal, vamos agora, nesse bloco, dar continuidade e falarmos sobre a estrutura organizacional. Tá? Basicamente, ela é funcional e projetizada, tá? Mas pode ter um meio termo, que é a matricial, que está entre a funcional e a projetizada. Vamos lá falar um pouquinho sobre cada uma delas. A funcional, tá, é a organização clássica. Tá? É a organização agrupada por áreas de especialidade. Então, tem a minha empresa, que aí vai ter lá a TI, tem o departamento de compras, o departamento financeiro. Normalmente, ela é hierarquizada. Cada um departamento vai ter o seu gestor, tá, daquele departamento, e podem ter outros gestores, tá, de segundo nível, de segundo escalão ou terceiro escalão, dependendo da estrutura organizacional montada ali, que vai coordenar as atividades daquele departamento. Isso é uma estrutura funcional. Tá? Normalmente ela é muito hierarquizada e ela é muito baseada naquela estrutura rígida de ter ordens emanadas, né, de cima para baixo. Já a organização projetizada, tá, normalmente é aquela organização que só vive de projeto. Ela não está estruturada como a funcional. Ela pode variar de acordo com a complexidade e o porte do projeto, tá? Mas ela só existe enquanto tiver projeto, tá? Porque ela só vive em função dos projetos. A gente vai ter a organização matricial, tá? Que é o equilíbrio de poderes entre a estrutura funcional e a estrutura projetizada. Então, a gente vai ter a matricial naquela organização que existe ali uma estrutura hierárquica, uma estrutura clássica, né, de funções, mas também existe a função de gerente de projeto. E aí tentar equilibrar esses ambientes, né, essas autoridades, que é a complexidade da organização matricial. Tá? Então, ela minimiza os pontos fracos e potencializa os pontos fortes, tanto de uma estrutura quanto da outra, tanto da funcional quanto da projetizada. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Olha essa estrutura organizacional. Ela é a funcional. Eu vou ter lá um gestor executivo, tá? Vou ter aqui vice-presidente de recursos humanos, por exemplo, o segundo escalão, né, o vice-presidente financeiro, né, ou o presidente, né, ou o gerente executivo financeiro, né? Eu vou ter aqui o gerente de recursos humanos, tá? Posso ter mais de um gerente dentro do departamento de recursos humanos, eu posso ter mais de um, tá? E dentro dessa estrutura aqui, eu vou ter as pessoas subordinadas, as equipes subordinadas a cada um desses gestores, né? Então eu tenho, deixa eu voltar aqui, passei sem querer. Então eu vou ter um primeiro nível, segundo escalão, terceiro escalão, tá? O quarto escalão já são os executores, né? São as equipes. A organização funcional, as vantagens dela, tá? Existe uma estrutura organizacional duradoura, tá? Há um plano de carreira, normalmente, bem claro e definido, e com separação de funções, permite destacar as habilidades específicas. Então,
aquela pessoa que trabalha no departamento financeiro, ela tem habilidades financeiras. O cara que trabalha no departamento de TI, ela tem habilidades de TI. Tá? Os funcionários têm, têm um único supervisor, tá? Direto. Então, se eu sou lá da área financeira, aquele exemplo lá do recursos humanos, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, eu estou aqui nessa estrutura aqui. Se eu pertenço a essa equipe, eu estou subordinado aqui ao gerente diretamente ligado a mim, né? Quais são as desvantagens dessa estrutura funcional? O gerente de projetos tem pouca ou nenhuma autoridade, porque a autoridade ela está totalmente dentro do escopo ali do gerente funcional. O gerente de TI ou o gerente de recursos humanos, gerente financeiro, esses caras é quem detém o poder dentro do departamento deles. Então você ser o gerente de projeto e você precisa de alguém daquele departamento para compor o seu projeto, você precisa da autorização dele. Você não tem autoridade para isso. Tá? Não permite, tá, essa estrutura que a comunicação seja quebrada, porque a hierarquia existe a hierarquia de precedência, né? Então eu não posso chegar e falar diretamente de um problema para um gestor de outra área sem passar pelo meu gestor, né? Diversos projetos vão competir por recursos que são limitados. Então eu tenho um gerente de projeto que ele está tendo essa gestão de conflitos entre os diversos outros gerentes departamentais, né, para conseguir pessoas para trabalhar no projeto dele. Então, essa competição por pessoas vai existir. Membros da equipe são normalmente leais ao gerente funcional e não ao gerente de projeto. Nessa estrutura, a pressão por recursos é muito grande, porque eu vou ter o gerente de projeto puxando pessoas para o projeto e eu vou ter o gerente funcional puxando para a sardinha para o lado dele, né? Então vai ter esse equilíbrio de forças aí, gera um conflito. Na estrutura projetizada, a gente tem o CEO, né? Um gestor, um diretor executivo, por exemplo. A gente vai ter os gerentes de projeto, cada um projeto desse aqui é um gerente diferente. Então notem que a gente tem todos os gerentes aqui numa mesma hierarquia. Nenhum manda em nenhum. Eu não tenho um subordinado ao outro, né? Então todos estão no mesmo. Se, por exemplo, esse gerente de projeto aqui, ele depende de algum stakeholder, né, que o outro gerente de projeto tem, né, um membro da equipe participa nos dois projetos, levando em consideração que a gente tem aqui um programa, né? Um programa. Então, fica mais facilitado, porque todo mundo aí trabalha em prol de projetos, né? Então, existe a facilidade. O gerente desse projeto aqui, ele vai compor talvez o cronograma dele ali, olhando que no cronograma do outro companheiro lá, já que isso é um programa, né? E eles estão relacionados, esses projetos, ele talvez adeque o projeto dele aqui para o cronograma estar adequado com o do outro projeto, né, em relação à utilização de membros ali. Então, notem que existe uma sintonia, tá? Existe uma coordenação maior na projetizada. Tá? Então, a equipe e membro da equipe, eu vou ter aqui, vai estar abaixo aqui do gerente, né? E assim sucessivamente. E aí a gente tem essas vantagens e desvantagens. Né? Vantagem, tem alta ou máxima autoridade sobre o projeto, tá? O gerente de projeto. O enfoque da organização é o projeto. Os recursos da organização são destinados ao projeto e sua execução. Membros da equipe trabalham no mesmo local físico. A lealdade é cultivada.
tá, em torno do projeto e não do gerente funcional. Tá? Então, a lealdade é ao projeto. Por isso que talvez a gente tenha um projeto que esteja no mesmo programa que o outro projeto, tem alguma relação, né, alguma interseção ali desses projetos, vai existir um compromisso amplo ali e de ambas as partes para que dê certo, porque um depende do outro ali, dos projetos, né? Então tem a lealdade maior, tá? E deve-se ao projeto, tá? É algo que é direcionado ao projeto, não é pessoal, né? Nada departamental, né? Não leva em consideração nenhum tipo de conflito nesse cenário. Desvantagem: toda a equipe do projeto ela vai ser dispensada ao término do projeto. Então esse é um grande problema, porque na projetizada, quando o projeto acaba, se eu não tiver outro projeto para alocar aquela equipe, aquele gerente ou aqueles membros da equipe, os caras vão ficar lá de braços cruzados. Se forem pessoas que sejam remuneradas por projetos, então isso é um problema para elas, porque se ela não tiver mais projeto, ela não vai ter renda, né? Se porventura a empresa ela pagar para aquele funcionário, mesmo que não tenha projeto algum, é prejuízo para a empresa. Porque se ela não tem nenhum projeto para alocar aquelas pessoas, ela está tendo prejuízo, né? Ela está tendo um custo ali para manter aqueles funcionários sem ter projeto para eles. Essa é uma desvantagem. E só vai existir trabalho para essas pessoas, né, enquanto existir projeto. É justamente essa a grande desvantagem da projetizada. E aí a gente tem a estrutura matricial. Como eu falei lá atrás, a matricial ela é um meio termo, é um equilíbrio entre a funcional e a projetizada. É eu ter um ambiente, uma organização, uma estrutura que ela é funcional e também é projetizada, porque tem gerente de projeto. Só que essa influência ela pode estar pendendo para a balança mais para funcional do que para projetizada. E ora ela pode estar mais voltada para a balança por projeto, né, a projetizada, do que a funcional. Então, quando ele estiver mais balanceado, o peso estiver mais voltado para a projetizada, a gente tem a autoridade do gerente de projeto maior, né? A gente pode ter ela equilibrada, a gente vai ter ali falando sobre isso. E também, se tiver mais pendendo para funcional, então a autoridade do gerente ela é fraquíssima. Então, lembra lá do Project Expeditor, né? O expedidor, o facilitador, é justamente um cara que ele é um gerente de projeto, mas ele está ali na figura de um mero facilitador, um mero coordenador. Então, características da matricial forte, ou seja, ela está mais pendendo para ser projetizada, né? Então, o gerente de projeto convence os gerentes funcionais a reunirem os seus melhores recursos. Então, dada a autoridade ao gerente de projeto pelo patrocinador, tá? Então, o patrocinador delegou ao gerente de projeto a autonomia, força necessária para que ele pudesse atuar. Então, os gerentes funcionais devem, né, disponibilizar os seus melhores recursos para esse gerente. Ou então o gerente é tão influenciador, tá, que ele acaba gerando com que aqueles departamentos, aquela estrutura que é funcional, o cara consegue ser tão líder, mas influenciar de tal forma os projetos dele, que acaba ele tendo tanta força, mas é por influência da liderança dele. E acaba sendo que nem precisou do patrocinador ter delegado tanta força para ele, porque ele já é um líder nato. Então, ele já traz a balança para a matricial forte. Tá? Então, existe o funcionamento da estrutura funcional e do projeto em si. Tá? Então, normalmente, o gerente de projeto tem poder equivalente ao do gerente funcional. Então, isso também é algo que
gera um certo conflito às vezes, tá? E aí pende a balança para a matricial fraca. Porque quando o gerente funcional ele não compartilha esse poder, né, com o gerente de projeto, aí acontece justamente isso daí. O gerente de projeto ele fica apagado, né, quando ele não consegue ter alguém ali, o gerente funcional, né, não consegue compartilhar essa autoridade com outra pessoa, né? Então, quando o gerente de projeto consegue influenciar o gerente funcional e ele consegue ficar na mesma hierarquia, tá? No nível de decisão, de tomada de decisão, de influência, então esse aí tende a ser uma matricial forte. Então, nota aqui, ó, que o gerente de projeto ele está na mesma linha de hierarquia dos demais gerentes, ó. O gerente financeiro, o gerente de marketing, o gerente de tecnologia, o gerente de produção. Tá? Então, eu vou ter um gerente de projetos e dentro dessa estrutura, que eu vou ter um gerente de projeto que esteja no mesmo nível de hierarquia dos demais, tá? Seja por influência da liderança dele, ou seja, por motivos de delegação lá do patrocinador dos projetos, né? Que deu autoridade para esse gerente, ou criou um departamento de projeto, por exemplo, o PMO, né? O escritório de projetos, que tem esse poder na estrutura hierárquica, ele está no mesmo nível que o outro gerente de projeto, eu vou ter aqui esse gerente tendo poder de decisão igual ao dos outros gerentes departamentais. Tá? E aí, abaixo dele aqui, eu vou ter os outros gerentes dos outros projetos. Tá? A gente pode ter, da outro lado, da outra balança, né, pendendo para o outro lado, a matricial fraca. Nesse cenário, a gente tem quase que a estrutura funcional, né? Então, eu vou ter os gerentes funcionais com maior poder, os gerentes de projetos, eles são coordenadores, são facilitadores, tá? E não tem autoridade nenhuma. Nesse cenário, o gerente de projeto ele está dentro de um departamento. Então, ele está lá, ó, nota aqui que eu tenho todos os gerentes, ó, os gerentes funcionais, e na hierarquia aqui, o coordenador da equipe, no caso o gerente de projeto, ele é um facilitador, um mero facilitador. É um cara que está ali coordenando o projeto, mas quem decide mesmo é o cara que está chefiando ele. Nesse caso aqui, o coordenador do projeto ele está subordinado ao departamento de recursos humanos. Então, nota aí que essa é uma matriz fraca. Tá? Por quê? Eu tenho a estrutura de projeto funcionando dentro da estrutura funcional, mas a balança que está pendendo é para que não dê autoridade nenhuma para o gerente de projeto. Tá? Ele está trabalhando dentro de um departamento, ele não está no mesmo nível dos outros gerentes. E aí eu vou ter a matricial balanceada. Tá? Quais são as características dela? É o equilíbrio entre o gerente de projeto e o gerente funcional. Cada funcionário é alocado para o projeto de acordo com a necessidade do projeto e não pela força do gerente funcional. Tá? Apesar da subordinação funcional, tá? O gerente de projeto ele não é um simples coordenador. Tá? Então, nota aqui ó, que a diferença sutil entre os três está no seguinte. Ó, matricial forte, eu tenho o gerente de projeto na mesma hierarquia dos demais. Na matricial fraca, eu tenho um mero coordenador ali, um mero facilitador dentro de uma estrutura hierárquica. Tá? E a balanceada, eu tenho o gerente de projeto, que ele tem certa facilidade, certa autonomia e influência, apesar dele estar debaixo do guarda-chuva de um gerente departamental, aqui existe a consciência da importância do projeto. A autoridade que foi dada para o gerente de projeto, tá, é a autoridade que
o gerente funcional, ele sabe que o projeto é mais importante. Tá? Ele não vai se abster de fornecer os funcionários para compor aquela equipe, porque ele sabe que, apesar de ter uma estrutura hierárquica, de ser funcional, ele não pode se dar ao luxo de ter ciúme, tá? De ceder os seus membros, tá? Daquele departamento para o projeto, porque o projeto tem uma relevância, tem uma importância grande para o contexto ali, tá? Daquela organização. E aí, é justamente esse item aqui, ó. Ele é alocado para o projeto, tá? Cada funcionário, de acordo com a necessidade do projeto. E não porque o gerente de projeto, ele diz, não, eu autorizo porque eu quero autorizar. Não, está autorizando porque é primordial. Tá? É um requisito do projeto. Né? Tá na autoridade que foi delegada para o projeto e para o gerente de projeto que tem essa delegação aí de pessoas para compor. Tá? Então, tem aqui o gerente de projeto subordinado, tá, à estrutura funcional. Ele continua, o gerente de projeto continua subordinado. Tá? Mas ele tem mais autonomia. Olha aqui uma matriz que tem todas as estruturas que a gente já falou até agora. Então, ó, eu tenho a funcional em relação às características, ó, em relação à autoridade do gerente de projeto. Na funcional tem pouca ou quase nenhuma. Na matriz fraca é limitada, certo? Porque o gerente de projeto ele é um facilitador, né? Ele é um facilitador, é um coordenador fraco. Tá? Na matriz balanceada, ela é baixa e moderada. Na matriz forte, ela é moderada a alta. Tá? Na projetizada, é total. Não é isso? Porcentagem da empresa dedicada full time ao projeto. Na funcional, quase nenhuma. Não existe um compromisso, não existe lealdade para alocar pessoas full time, né? Sendo a estrutura funcional. Na matriz fraca, então tem um percentual aqui, tá? De 0 a 25% pode ser alocado tempo para um determinado projeto. Já na matricial balanceada, de 15% a 60%. Na matriz forte, de 50% a 95%. 95% porque na matriz forte, a matriz está dizendo que eu estou numa estrutura funcional. Tudo aqui está numa funcional. Tá? Só que eu tenho uma balança lá, a hora está pendendo para a fraca, outra hora está balanceando e pendendo quase lá para projetizada. Né? Uma está balanceado mais para funcional e outra hora mais para projetizada. E aí, na projetizada, eu vou ter aqui de 85% a 100% do tempo alocado, tá? Dedicado aos projetos. Essa outra característica aqui, ó, função do gerente de projeto. Então, na funcional, o tempo é parcial, tá? Alocado ali para um gerente. Na matricial fraca, também o tempo é parcial. Na balanceada, o tempo desse gerente ele é integral. Na matricial forte, tá? Vai ser integral também. E na projetizada, principalmente. Né? Levando em consideração que aqui, na funcional, certo? O gerente de projeto, ele é um funcionário do departamento e está com a missão de fazer algum projeto. Então, em um determinado momento, ele vai estar fazendo o projeto, em outro momento, ele vai estar fazendo os seus afazeres do departamento. Tá? Na matricial fraca também é a mesma coisa. Ó. O tempo é parcial. Tá? Então, ele vai estar de 0 a 25% do tempo dele no projeto, mas os outros 75% vão estar com as atividades do departamento. Nomes comuns para a função de gerente de projeto. Então, olha aí, ó, quando eu tenho uma estrutura funcional, esse gerente de projeto ele é um coordenador, ele é um líder de projeto, ele é um facilitador. Né?
Quando eu tenho uma matriz fraca, tá, ele é um coordenador também de projeto, um líder de projeto, um facilitador. Quando eu tenho uma matriz balanceada, ele é um gerente de projeto. Na matriz forte, também é um gerente de projeto. E na projetizada também. Características da equipe do projeto. Na funcional, o tempo é parcial da equipe do projeto. Ora ela está no projeto, outra hora está em outra atividade. Com relação à matriz fraca, também. Ora está no projeto e ora está na atividade do departamento. Na moderada, né, na balanceada, a gente tem o tempo parcial também. Né? Mas na matriz forte, a gente tem ela como integral e na projetizada, principalmente, né, o tempo é integral da equipe. Olha o PMO aí, né, o Project Management Office, né? É o escritório de gerenciamento de projeto. Tá? Então, ele vai supervisionar o gerenciamento dos projetos e dos programas. Geralmente é uma unidade organizacional. Pode estar dentro da empresa ou pode ser uma estrutura externa à empresa, né? Que vai fornecer consultoria, vai fornecer ali diretrizes para a condução dos projetos. Gerenciamento também desses projetos. Tá? Ela é uma estrutura opcional. Orienta e dá suporte ao gerente de projeto. Então, por exemplo, um escritório de projetos, normalmente pode ser que ele funcione para dar apoio à consultoria para outros gerentes que estão definitivamente ali com a condução de projetos, tá? Fornecendo suporte administrativo, né? Definindo padrões e métodos, consultorias e aconselhamento, na verdade é uma mentoração para os gerentes de projeto, treinamento desses gerentes de projeto, acompanhamento de profissionais, né, de gerenciamento de projeto. Então, o PMO, ele pode ser uma estrutura que ela fique coordenando os gerentes de projeto, que já estão coordenando outras atividades, né, de gerenciamento. Acaba que o PMO, certo? Ele pode ser uma entidade que ela pode estar ligada à estrutura de estratégia. Estratégia de gestão. Ou seja, por exemplo, aqui eu posso definir, certo? Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? São métricas e objetivos de gestão, onde eu vou poder cobrar os meus gestores de atividades que devem ser realizadas de gestão. A gestão como um ativo estratégico. Né? Então, o PMO pode implementar essas métricas, já que ele acompanha, monitora, né, que ele coordena outros gestores, né, define métodos e padrões que vão ter que ser seguidos. Então, ele está dando uma direção, ele está dando um parâmetro de visão estratégica para que os gestores, os gerentes, eles olhem, né, e sigam aquelas orientações ali. Isso nada mais é do que a estratégia, né? Isso aí é a estratégia de gestão. Isso aí estaria como, por exemplo, a governança, né, corporativa, a governança de TI, implementando essas. Né? O PMO é algo que estaria no nível mais alto, né, de fornecimento dessa consultoria. Não estaria somente vendo algo mais trivial ali, por exemplo, no nível de governança de TI. Por que não estaria só na governança de TI? Porque projeto é algo mais amplo, né? Eu posso ter projeto envolvendo financeiro, departamento de TI, compras, outras coisas. Então, não posso estar somente visualizando, né, as diretrizes ali de TI. É algo mais macro, né? Então normalmente ele está mais acima ainda, né? Ciclo de vida de projetos, né? Então,
É importante, pessoal, a gente definir diferenças entre o ciclo de vida, né, as fases de projetos, grupos de processos de projetos e as áreas de conhecimentos dos projetos. São coisas diferentes e a gente vai ver agora cada uma delas. Tá? O ciclo de vida de projetos são as fases, são os estágios. Tá? Então, são os estágios encadeados. Eu vou ter lá, né, os projetos percorrendo um ciclo de vida. Eu vou ter, no mínimo, a fase inicial, uma fase intermediária e fase final. Tá? A quantidade de estágios vai variar. Depende muito da complexidade ali daquele projeto. Por exemplo, definição de requisitos, o projeto ou o desenho, né, a programação, teste e implementação. Então, veja que no desenvolvimento de um software, eu tenho levantamento de requisitos, eu vou ter que desenhar, projetar, vou ter que programar, né, implementar, vou ter que testar, validar e dar aquela implementação como sendo a definitiva, né, implementar de fato, colocar em produção. Então, note que cada uma dessas são fases distintas. E cada uma dessas fases podem ser encadeadas. O término de uma condiciona o início da outra. Né? Ou podem ser sobrepostas. Né? Eu posso percorrer algumas fases de forma paralela ali, mas isso aí depende da condução e do tipo de projeto, né, que se esteja fazendo. Normalmente, uma fase termina para outra, para gerar saídas que a próxima vai gerar como entrada. Né? E assim essa cadeia vai sendo realizada. Tá? Não são todas as fases que podem ser colocadas, né, em paralelo. Vale citar esse exemplo aí. A gente tem esse conceito aqui, pessoal, de handoff. O que é o handoff, né? Alguém lembra aí daquela aula de Wi-Fi, né? Que eu tenho lá um SSID, eu tenho uma célula, né? E aí essa célula, ela compreende uma área, um espectro, uma área, né? Um espectro que ela alcança. E eu posso ter um BSS, uma outra célula que compreende um outro access point. Então, no momento que eu saio de uma célula e passo para a próxima célula, esse intervalo aí, essa passagem é o handoff. Tá? Então, lembrando disso, em gestão de fases, então, quando eu estou passando de uma fase para outra fase, eu tenho esse handoff, né? É o termo usado para a passagem de um estágio para o outro. Conclusão de uma fase. Então, olha, a conclusão de uma fase ele está condicionada à entrega específica. Então, eu só posso definir como sendo finalizado aquele estágio, aquela fase, se eu tiver entregas, para poder medi-las e verificar, né? Olha, isso aqui realmente era o que estava nos requisitos, estavam esses itens aqui, e aí realmente eu posso dar início à próxima fase. Por exemplo, a construção de uma ponte. Tá? Então, primeiro eu tenho que fazer o alicerce dela para poder passar para outra fase, que é construir lá, né, começar a erguer lá a ponte em si. Então, uma fase pode estar condicionada ao início da próxima. Tá? Agora, não quer dizer que sempre vai ser dessa forma. Tá? Por exemplo, eu posso ter diversas fases que elas não estão encadeadas obrigatoriamente. Tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer o alicerce para poder levantar os pilares. Beleza. Mas eu posso ter outra fase que é daquele projeto, mas diz respeito, por exemplo, a construir uma outra coisa que faça um elo com aquele projeto. Aí é aquele caso lá do programa, né? Então eu tenho um programa tem vários projetos. Esses projetos podem estar correlacionados, não é isso? Então eu posso ter uma fase
tá? Que ela esteja em execução, tá? E a saída dela inicie outra. Tá? Mas eu posso ter uma outra fase que ela está percorrendo ali, tá? Mas ela é independente, mas ela está num outro projeto. Vamos ver aqui. A entrega, tá? São elementos tangíveis, tá? E que podem ser avaliados e comprovados com facilidade. Então, todo o processo ele gera uma saída tangível. Tá? O resultado das atividades daquele processo vai gerar para a gente alguma saída. E essa saída ela pode ser mensurada, ela pode ser avaliada. Está de acordo com os requisitos, não está. Tá? Ciclo de vida de projetos. Então, normalmente, a gente segue esse ciclo típico aí. Então, eu tenho aqui na vertical, certo? O crescimento de custos e pessoas envolvidas no projeto e o tempo. Então, o custo, em relação ao custo e pessoas empregadas no projeto ao longo do ciclo de vida, né? Então, normalmente, quando o projeto ele inicia, tá? Nas fases iniciais, tá? A partir do momento que eu vou avançando, eu vou empregando mais pessoas e eu vou tendo o custo cada vez maior. Porque eu vou ter mais pessoas envolvidas, eu posso ter o custo para poder pagar essas pessoas, o custo envolvido financeiro vai crescendo também. Tá? Aí eu vou ter fases intermediárias, o custo e o emprego de pessoas também vai aumentando. Não é isso? Vai chegar um momento, aqui eu vou ter diversas fases, né, executando no projeto. Vai chegar um momento que o projeto vai começar a declinar em relação ao emprego desses recursos, né, o emprego dos orçamentos, do custo e de pessoas. Então, a partir do momento que o projeto está caminhando para o fim, essas pessoas, né, o projeto já está se acabando, tenho poucas pessoas já trabalhando, eu já tenho a entrega já, tudo que já foi trabalhado já foi entregue nessas fases intermediárias, né, que foi o maior esforço, foi produzir, né, algo dentro desse universo aqui, tá? Então, à medida que o projeto já caminha para o fim, eu vou ter menos pessoas, vou ter menos custo, tá? Porque tudo já teve já empregado nas fases intermediárias. Esse gráfico aí é interessante também sobre o ciclo de vida de projetos. Tá? A gente tem sobre a influência das partes interessadas. No início do projeto, tá? A influência dos stakeholders é muito alta. É aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais o projeto, mais no início a gente identifica todos os stakeholders, todos os interessados, e avalia todos os requisitos, todas as expectativas dele, isso tende a ser bom. Porque à medida que o processo vai caminhando, né, as fases do projeto vão seguindo, essas influências dele vai diminuindo também, porque a gente já obteve já dele tudo o que era necessário. Tá? Então, a influência dele é alta aqui no início. Tá? Por isso, se a gente levantar todas as expectativas dele, o esforço de levantar todos os requisitos é alto aqui no início do projeto. E à medida que o tempo vai passando, essa influência dele vai diminuindo, porque as entregas já foram feitas, né? Já estão de acordo com os requisitos que ele especificou, né? Já está sendo aprovado já. É igual você pegar, vai construir uma ponte, aí pegou todos os requisitos para construir a ponte. E aí a ponte já está sendo finalizada, já está quase inaugurando. Qual vai ser o impacto, né? A influência dele sobre aquele projeto? Lógico, se os requisitos foram desenhados corretamente, pode não existir uma catástrofe como aquela lá dos requisitos que eu falei no início da aula, os requisitos lá de financeiros, né? Uma questão legal ali, tributária e tudo mais. Tá? Mas é que entra no outro aspecto. Tá? Aqui, o custo das mudanças.
esse aqui é justamente o contrassenso da influência dos stakeholders. Nota aqui que o custo começa no projeto baixo. A partir do momento que qualquer mudança daquilo que se foi levantado inicialmente, se eu for mudar, vai gerar um custo. É igual, por exemplo, eu estar construindo uma ponte e a ponte está torta, e aí ter que refazer ela de novo. Nota que os stakeholders, todos eles foram consultados lá no início para darem todas as especificações. Caso não tenha dado corretamente, tá? Vai chegar num momento que quanto mais tardia for esse levantamento, tá? Que vai existir uma necessidade de mudança, quanto mais tardia for, maior vai ser o custo. Ó. Eu estou aqui subindo, mais alto vai ser o custo de uma mudança nos rumos do projeto. Então, à medida que a influência das partes interessadas ela vai modificando ao longo do tempo, tá? É para ser assim, é para a influência deles ser baixa. Entretanto, é a partir deles que a gente vai levantar necessidades, né? Coisas que não estariam alinhadas corretamente. Necessidade de mudança só é para atender as influências das partes interessadas. Né? Eu só tenho essa mudança porque eu preciso atender um requisito de qualidade para entrega, senão eu entregaria qualquer coisa, né? Então, note que a partir do momento que eu estou avançando o projeto, qualquer alteração vai gerar uma influência negativa e um alto custo dessa mudança aqui. É aquele caso da gente fazer as especificações de um sistema e aí a gente não levar em consideração um stakeholder e aí o cara deixar de pontuar algo importante porque a gente não visualizou. Tá? Então, a partir do momento que o projeto vai avançando, aí mais ainda a gente vai esquecendo que a gente tinha que consultar aquela pessoa. Então, a influência dele vai diminuindo, tá? Porque a gente não vai lembrando dele. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer, opa, cara, tem uma situação aqui que vocês não visualizaram, tributária lá, de cálculo tributário e tal, que vai ter que mudar o sistema todinho. Aí, redefinir, replanejar, reconstruir todo o sistema e tal. Aí olha o custo que vai ter essa mudança, né? Vai ser alto, cada vez mais que for tardia essa identificação, então vai ser ruim, né? Então justamente isso, ó, esses pontos aqui que eu pontuei, a influência das partes interessadas ao longo do tempo e o custo da alteração desses planos, tá? E aí a gente vai fazer um intervalo agora, tá? E retornar daqui a pouco. Valeu, forte abraço.